Vamos lá. Projeta o tema. Eu tenho algo para conversar com você nessa noite, neste final de tarde, nesse começo de noite, né? Ainda está claro. E a gente quer repartir algo com você baseado em Efésios capítulo 3. Você pode abrir a tua Bíblia em Efésios capítulo 3. Eu vou ler na versão, nova versão transformadora, uma versão que eu tenho lido e tenho gostado bastante. E você acompanha aí na tua versão, tá bom? Mas deixa a tua Bíblia aberta, a gente vai ler já já. E eu quero falar do tema da mensagem primeiro. E o tema da mensagem é: o que Deus quer de mim? Afinal de contas, o que é que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O pastor fala de vez em quando, e outros falam também, sobre estar na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, descobrir a vontade de Deus. Qual é, afinal de contas, a vontade de Deus? Existe uma vontade de Deus coletiva, uma vontade de Deus que se realiza no coletivo, corporativamente. Existe uma vontade de Deus particular. Existe. Qual é o segredo dessas coisas relacionadas à vontade, relacionadas à vontade e aos propósitos de Deus? Quais são os propósitos de Deus? Como é que funciona esse negócio, né? A gente, às vezes, mencionando algumas verdades bíblicas no meio de alguma mensagem, a gente diz que a pessoa que não está devidamente ajustada, alinhada ou realinhada nos propósitos de Deus, jamais será uma pessoa completa, jamais será uma pessoa feliz. Muito bem, tá bom, pastor, legal isso aí, mas qual é o propósito? Então, onde que eu tenho que me arrumar, onde que eu tenho que me ajustar, como é que funciona esse negócio? Evidentemente, eu não consigo tratar de todos os assuntos e todas as ramificações dessa temática, que é tão importante, mas também é razoavelmente extensa na Bíblia, numa mensagem só, mas eu quero conversar com você algumas coisas que estão aí no capítulo 3 de Efésios. Nós vamos ler todo o capítulo e você vai prestar muita atenção, porque depois de lermos, eu vou tirar 5 verdades que estão dentro desse capítulo. É evidente que não tem somente 5 verdades, mas eu tirei daí, pensei deste capítulo poderoso, tremendo, 5 verdades que têm a ver com o propósito de Deus para todos nós. Amém, gente? Ok? Então, acompanhe a leitura e vamos ver o que é que o texto de Efésios 3 revela para nós, comunica para nós sobre essa coisa tão importante que são os propósitos, descobrir os propósitos de Deus. Aliás, mencionado na mensagem do Billy, né? Quando ele pregou a última vez aqui, ele passeou um pouco sobre esse assunto, não aprofundou, disse que a temática principal estava em Efésios, né? E não em Filipenses, e agora eu quero entrar nesse capítulo e quero mergulhar um pouco nessas 5 verdades que eu extraí desse capítulo. Acompanhe a sua leitura, por favor, depois da oração que eu farei. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Diante da Tua palavra, nós nos sujeitamos, nos rendemos o nosso pensamento, rendemos o nosso coração, porque queremos que a Tua palavra fale, a Tua palavra ministre. Ó Senhor, nós nos sujeitamos ao Senhor. Faz conforme o Senhor quer. Pai, qualquer dificuldade que nós temos dentro de nós para compreender essas verdades relacionadas aos Teus propósitos e às Tuas vontades, Pai, sejam diminuídos, essas dificuldades sejam tocadas pelo Teu poder, pela Tua revelação. Instrui-nos a respeito disso, por favor, eu te peço, no nome de Jesus, amém. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial
de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, ele está se referindo ao que ele escreveu no capítulo 2, 1 e 2, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Ele está se referindo aos mistérios de Cristo, ok? O que ele vem tratando desde do primeiro capítulo de Efésios. Então, você viu que o capítulo 3 tem uma narrativa continuada e você precisaria ter lido os 2 primeiros capítulos para engatar, assim, no capítulo 3, de maneira bem tranquila, né, para entender exatamente o que ele está falando. Mas ele está falando do mistério de Cristo que foi revelado aos gentios. Ele está tratando desse assunto. E dentro desse assunto tem a ver os propósitos de Deus. Vamos lá. Verso 4. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. 2 pontos. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi, pela graça, o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da Igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Muito bem. As 5 verdades que eu extraio desse capítulo e que tem a ver com a temática, afinal de contas, o que é que Deus quer
de mim, que tem a ver com os propósitos e a vontade de Deus. A primeira verdade que eu extraio deste capítulo lindo, poderoso, maravilhoso, é a seguinte: a vontade de Deus para nós não é um ponto de chegada, mas uma caminhada com Cristo, onde somos santificados, assemelhados a Ele e usados para seus propósitos. Amém? Vamos ler junto? Vamos ler junto? A vontade de Deus para nós não é um ponto de chegada, mas uma caminhada com Cristo, onde somos santificados, assemelhados a Ele e usados para seus propósitos. Eu tirei algo, essa verdade, principalmente baseado nos versos 18 e 19, que diz assim: também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Esse texto, esses 2 versos, se você notou, ele não tem a ver com algo que você deve fazer, não tem a ver com algo que Deus tem separado para você no futuro. Amados, é muito comum a gente pensar na vontade de Deus como algo que Ele está preparando para, quem sabe, daqui uns 5 anos à frente, 10 anos à frente, 15 anos à frente, quando eu for maduro, quando chegar à maioridade, quando eu fizer uma faculdade, quando eu tiver uma maior capacitação, quando eu passar pela classe de treinamento e tal. É comum a gente pensar na vontade de Deus como algo que Ele vai me revelar lá na frente, lá no futuro, né? E quando Ele revelar, aí eu coloco em prática na minha vida e passo então a realizar a vontade de Deus. Eu quero desconstruir esse conceito. Eu quero convidar você a permitir que esse conceito seja desconstruído no teu coração, desconstruído na tua mente. Um outro conceito que para mim é equivocado, porque lendo a palavra de Deus, passando pelo Novo Testamento, a gente não encontra muita clareza em pensar o seguinte: a vontade de Deus para a minha vida tem a ver com um chamado pastoral. Fazer a vontade de Deus tem a ver com ir para a África. Eu estava conversando com um jovem esses dias e ele mencionou algo parecido com isso, né? Como se fazer a vontade de Deus implica em sair da onde você está, sair da tua cidade, abandonar a tua família, abandonar a tua vida, os confortos que você está construindo, e ir para algum lugar sofrer, né? Desconstrua isso. Isso não é verdade. Não é assim. Deus tem um chamado para alguns aqui? Tem, claro que tem para todo mundo. Não é para um ou outro que tem um chamado de Deus. Deus chamou a todos. Deus chamou o seu povo. Nós somos um povo com um chamado. Amém, gente? Não é um negócio individual, assim. Tem o aspecto individual, mas eu não vou tratar do aspecto individual hoje, porque o individual tem a ver com um momento da sua vida em que Deus te dá um comando para você se movimentar e estar em determinado lugar, realizando algo específico que Ele mostrou. Mas no movimento, na dinâmica do movimento com Jesus, na dinâmica da caminhada com Ele. Não é um ponto que você vai chegar,
Mas é na caminhada ele vai te orientando, e ele vai te colocando nos lugares que ele quer, mas é dinâmico, tem movimento. Um exemplo disso, o pastor Mattioli, que participou conosco numa devocional esta semana, que já veio pregar algumas vezes aqui, virá novamente no dia 7 de março, ele trabalhou por 11 anos no Quênia, em Nairobi, e atendendo, dentro da missão MIAF, Missão para o Interior da África, e lá ele tinha como público-alvo muçulmanos, né? E ele ficou um tempo da sua vida ali. Naquele tempo, Deus deu uma direção para ele ir para lá e trabalhar ali. Depois de 11 anos, ele retorna para o Brasil. Hoje ele mora em Londrina. E você poderia perguntar, mas pastor, o chamado do pastor Mattioli e da pastora Diamantina não é para a África? Que pergunta é essa? O chamado dele não é para trabalhar exclusivamente entre o povo muçulmano? Por quê? Que pergunta é essa? O chamado dele é para se movimentar debaixo da ordem do Senhor Jesus. No momento, ele fala para ele ir para a África, ele se prepara, se capacita para desenvolver aquilo. No outro momento, ele fala, volta, agora faz isso, trabalha numa equipe de treinamento. E ele tem feito isso aqui no Brasil, treinando pessoas para atender refugiados no Brasil. E a maioria dos refugiados que vêm da Ásia são muçulmanos. E ele tem feito treinamento de pessoas em Foz do Iguaçu, em Porto Alegre, em São Paulo, em outras capitais, em outros lugares, onde tem um certo número de refugiados. Então, o chamado dele não é para a África? Estranho. Por que eu faria tal a pergunta? Não tem a ver com um ponto de chegada, um lugar que você vai se estabelecer e vai ficar ali para o resto da sua vida. Amado, tem a ver com o movimento, tem a ver com a dinâmica do relacionamento com Deus, tem a ver com uma vida que Deus está trabalhando você, Deus está capacitando você, mesmo que não seja numa faculdade teológica, mesmo que não seja numa escola de missões, mesmo que você não esteja estudando missiologia, Deus tem capacitado você, Deus tem preparado você com aquilo que Ele quer que você seja capacitado, porque Ele quer usar você com as capacidades que você tem, com as capacidades que você está produzindo, está aperfeiçoando na sua própria vida, e na caminhada com Deus, Ele te movimenta para lá e para cá. Imagina se todos fossem pastores, onde estariam os profissionais da área de saúde? Onde estariam os profissionais na área de educação? Se todos fossem missionários na África, onde estariam os empresários? Onde estariam aqueles que trabalham com ação social? Onde estariam aqueles que trabalham com pedra, que é uma bênção? Aqueles que trabalham com móveis? Aqueles que trabalham com transporte? Aqueles que trabalham no comércio, com tecnologia? Que trabalham na área de saúde? Que trabalham prestando serviço? Que trabalham como servidor público? Onde estariam essas pessoas? Mas quem trabalha como servidor público não tem um chamado. Quem tem um chamado? O pastor. Desconstrói isso também. Tem um monte de coisa no nosso conceitual sobre propósito e vontade de Deus que precisa ser desconstruído. Todos nós temos um chamado, todos nós vivemos num propósito. Num propósito de Deus. Independe se você é pastor aqui, se você é pastor na Ásia, se você é pastor na China, se você é pastor em Belém do Pará, não importa. Não importa aonde você está. Quem Deus tem feito de você, toda a tua formação, toda a tua inteligência, toda a sua competência que está sendo desenvolvida durante anos, tudo isso precisa ser colocado a serviço do reino de Deus. Tudo. Amém, gente? Não tem aquele negócio, um dia quem sabe. Não existe um dia quem sabe.
Desconstrói isso também. Não existe, daqui a alguns anos, algumas dezenas de anos, não existe. O que existe é o agora. O que existe é onde Deus te colocou agora. Há um conceito em missões que diz assim, onde que é o meu campo missionário? Aí a pergunta que segue é, aonde estão os teus pés? Responda a pergunta, aonde estão os teus pés? Que a resposta de onde é o teu campo missionário virá. Os teus pés estão numa escola? Ali é o teu campo. Os teus pés estão numa televisão? Ali é teu campo. Os teus pés estão no hospital? Ali é teu campo. Os teus pés estão dentro de casa, porque está desempregado, mas tem uma rede de relacionamento? Ali é teu campo. Não importa. Está no comércio? Está vendendo camiseta? Ali é teu campo. A pergunta não é quando, ó Deus, quando eu estarei na tua vontade? Não, a pergunta é como o Senhor quer me usar, onde eu estou e agora. Amém, gente? Portanto, a vontade de Deus e o propósito de Deus não tem a ver com um ponto de chegada, mas tem a ver com uma caminhada. Vamos ler de novo? A vontade de Deus para nós não é um ponto de chegada, mas uma caminhada com Cristo, onde somos santificados, assemelhados a Ele e usados para seus propósitos. Amém, gente? A segunda verdade que eu destaco nesse texto é a seguinte: Deus usará todos os eventos de nossa vida, os bons e os maus, mediante seu amor, perdão e graça, para conduzir-nos a Cristo e aos propósitos de sua vontade eterna. Os versos 8 e 9 dizem assim: ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo de que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Quem está falando isso era matador de cristão. Era o apóstolo Paulo, que antes de ser o apóstolo Paulo, era um soldado do Sinédrio, conhecido como Saulo de Tarso, e que tinha a missão, por parte das autoridades do Sinédrio, de perseguir a igreja e de levá-los presos ou até de matá-los. Ele tinha autorização para matar os cristãos. Portanto, levando em conta esses versos que eu li, na verdade muitos outros em toda a Bíblia, Novo e Antigo Testamento, eu posso extrair essa verdade. Vamos ler junto? Deus usará todos os eventos de nossa vida, os bons e os maus, mediante seu amor, perdão e graça, para conduzir-nos a Cristo e aos propósitos de sua vontade eterna. E você poderia pensar, mas tudo, pastor? Eu falei, tudo. Mas até o que deu errado? Até o que deu errado. E o que deu bom? O que deu bom, honestamente, as coisas boas da nossa vida, elas não nos ensinam muito, não é verdade? Elas não marcam muito o nosso coração. Que, de fato, a melhor escola que nós temos na nossa vida é o sofrimento. Eu não estou falando isso num tom pessimista, como profeta da catástrofe, coisa parecida com isso. Não, nada disso. Eu estou falando de algo que é muito normal, né? Até é um desafio para todos nós enxergarmos as tribulações, enxergarmos os diversos problemas que temos no curso da nossa vida como oportunidades de crescimento, como escola. Eu posso sair melhor depois disso. E você sabe de uma coisa? Os melhores problemas que nós temos são os piores. Dá para entender isso que eu estou falando? Dá. Os melhores problemas que nós temos são os piores. Os melhores problemas que nós temos são os insolúveis, porque quando está além do alcance do nosso braço,
a gente precisa depender de Deus obrigatoriamente, porque a gente acha que consegue fazer um monte de coisa, e de fato muitas nós conseguimos, mas o bom mesmo é você estar diante de uma situação, ou Deus intervém, ou ninguém vai conseguir fazer nada. Esse é o melhor dos problemas que nós temos, porque a gente tem uma oportunidade de provar do milagre, de provar do sobrenatural, de provar de um mover, de uma intervenção que no final das contas, Deus vai ser honrado e glorificado com aquilo de uma maneira sobreexcelente. Isso é lindo, é tremendo tudo isso. Agora, quando as coisas não vão bem, podem não irem muito bem, por causa simplesmente da vida. A vida tem desafios, amém, gente? Viver implica em passar por tribulações. Viver implica em superar, aprender a superar obstáculos, a vencer dificuldades. Viver implica nessas coisas. E tudo é uma grande oportunidade. E Deus não perde a viagem. Deus está forjando o nosso caráter, principalmente nos problemas que nós passamos pela vida. Principalmente. Mas eu não estou falando dos problemas normais que todos nós temos e que temos o desafio de vencê-los. Vamos pensar num problema que foi provocado por um pecado. Mas, pastor, até os pecados que nós cometemos podem ser instrumentos de crescimento e aperfeiçoamento? Aí eu mencionei aquelas 3 palavras ali: amor, perdão e graça. Entenda uma coisa, é preciso que você entenda algo. Deus não precisa do pecado para nos aperfeiçoar. Deus não usa o pecado como ferramenta de aperfeiçoamento ou de formação do caráter e da imagem de Jesus Cristo na nossa vida. Deus não precisa usar o pecado para fazer nada disso. Nós aqui cometemos o pecado e no curso da nossa vida, quando nós erramos, falhamos, desviamos da rota, miramos no alvo longe da vontade de Deus, quando que essas coisas também podem contribuir para o nosso crescimento? Quando, numa situação de pecado e de desvio, eu recorro ao amor, ao perdão e à graça. Aí a gente lembra do texto que nós lemos, acredito, domingo passado, de Romanos capítulo 8, verso 28 e 29, principalmente o 29, que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem. Esse texto de Romanos 8, 29, ele está falando da disponibilidade de graça que os céus nos oferece, e que essa disponibilidade é em qualquer situação, inclusive nos momentos difíceis, até nos momentos de pecado, quando nós nos desviamos. Tudo coopera para o bem. De que jeito? Quando eu reconheço os meus pecados, reconheço as minhas falhas, eu me lembro do amor de Deus, há um amor disponível, há uma graça disponível, e é preciso entender e lembrar de que o perdão de Deus é maior do que o nosso pecado. Se eu achar que Deus não vai ter paciência para me perdoar dessa vez, eu estou dizendo que o pecado e a ofensa que eu estou praticando são maiores do que Deus, maiores do que o seu amor e maiores do que o seu perdão. O perdão de Deus sempre será maior do que qualquer ofensa. O perdão de Deus sempre será maior do que qualquer pecado. O perdão de Deus sempre será mais poderoso do que qualquer tipo de transgressão, de qualquer tipo de crime, qualquer tipo de pecado que qualquer um de nós cometamos. O perdão de Deus sempre será maior, sempre será mais poderoso e sempre está disponível na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro do amor de Deus e então eu me arrependo dos meus pecados. Pai, me perdoa, porque eu falhei e eu preciso do seu perdão. E junto com o perdão, junto com o amor, o perdão é oferecido mediante o arrependimento de pecados. Então uma graça recai junto com o perdão sobre todos nós, para nos fortalecer, para quebrantar o nosso coração, para realinhar a nossa visão, realinhar o nosso coração, realinhar os nossos propósitos, realinhar o nosso foco
a graça de Deus vem e se manifesta e ajuda a gente, apesar de um problema gerado por um pecado, a gente passa por um processo de cura, por um processo de redenção, e a gente sai com novas experiências de perdão, novas experiências com a misericórdia de Deus, novas experiências com o amor do Senhor, novas experiências com a graça de Deus. É essa experiência com a graça de Deus é que pode ser também um instrumento para o nosso aperfeiçoamento e para o Espírito Santo usar tudo isso para nos assemelhar mais a Jesus Cristo. Perceba que ele não está usando o pecado como ferramenta, ele está usando a graça como ferramenta, não está usando a transgressão como ferramenta, ele está usando o perdão e o sangue de Jesus como ferramenta, ele não está usando desvio ou uma transgressão, ele está usando a superabundante graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Por isso, Deus usará todos os eventos da nossa vida, os bons e os maus, mediante seu amor, perdão e graça, para conduzir-nos a Cristo e aos propósitos de sua vontade eterna. Amém, queridos? Não importa que situação você esteja, Deus pode usar o que você tem, onde você está, para a sua vontade. Amém? Não existe, por favor, presta atenção, não existe ninguém que diga assim: aonde eu estou, quem eu sou e onde eu estou, não posso ser usado, a não ser que a pessoa esteja mergulhada em pecado, num ambiente de pecado, e não queira sair. Nessa situação, a única coisa que se deve fazer é arrependimento de pecados e depois mudança. Agora, se você definiria a sua vida não dessa forma, como alguém que está mergulhado no lamaçal de pecado, completamente escravizado, se você não está nessa condição e você está vivendo, você está trabalhando, você está buscando a Deus, está servindo ao Senhor de uma forma que você entende ser correta e você está cuidando da sua casa, da sua família, você, aonde você está, como você é, você pode realizar a vontade de Deus plenamente. Mas, pastor, eu tenho um chamado ministerial e até hoje eu não dei os passos necessários na direção disso. Isso que eu estou acabando de falar, eu sei que é de alguns aqui. Eu sei que é para alguns aqui. Tá, se você está nessa situação, e eu tenho um chamado ministerial que tem a ver com servir pessoas, tem a ver com ministrar em pessoas, que tem a ver com ensino, que tem a ver com evangelização, que tem a ver com pregação, tem a ver com liderar pessoas, e eu não estou fazendo isso. Amado, amor, perdão e graça. Realinhamento. Amém? Simples. Vamos complicar. Muda. Muda, só isso. Não precisa complicar para nada. Só dá um passo, dá uma atitude, toma uma atitude. Amém? Tudo na sua vida. Não precisa, pastor, eu preciso fazer uma faculdade teológica? Não. Você só precisa ter o coração entregue nas mãos de Deus e deixar Ele usar você onde você está. Quando, no ano 2000, me permita dar um testemunho que eu já dei outras vezes. No ano 2000, aliás, quando eu comecei a fazer faculdade teológica, eu tinha um propósito. Lá em São Paulo, e no ano de 84, comecei a estudar, 83, 84, e eu tinha um propósito, eu queria me dedicar integralmente à obra do ministério, e o meu sonho era conseguir um trabalho por conta, fosse autônomo, empresário, microempresário, mas que me desse a liberdade de me dedicar mais à preparação para o ministério,
do ensino, eu não sonhava com pastorado. Ah, pastor, outra coisa, né? Pastor sonha com pastorado desde quando? Desde nunca sonhei com pastorado. Eu nunca quis ser pastor. Nunca quis. Agora, eu estou desmerecendo o ofício? De forma alguma. De forma alguma. Pouca coisa é mais honroso do que isso, porque Jesus é o sumo pastor. Jesus é o sumo pastor. É um grande privilégio. Não tem como fazer a conta. Quanto vale esse privilégio? Não dá para fazer essa conta, a gente não sabe. Eu me sinto extremamente honrado, mas ainda me sinto incapaz. Eu estou indo para alguns anos de ministério pastoral. Fui ordenado em 94. Quando Deus deu uma palavra para nós, aí então é que eu aceitei, porque entendi que Deus estava dizendo para fazer tal coisa. Então, em 94, fui ordenado no dia 20 de março de 94 ao pastorado. Faz as contas, né? Faz as contas quantos anos são, está indo para 26 anos, talvez, de ministério pastoral. Eu ainda me sinto incapaz. Porque é só em Jesus, e só no poder, e só na unção do Espírito que se realiza as obras de Deus. Eu preciso estar na presença de Deus, é Ele quem faz, é Ele quem realiza. Por mais sabedoria ou experiência que o Espírito Santo entregue nas nossas vidas, nas nossas mãos, é em Deus que se faz a obra dEle, é no Espírito que se faz a obra dEle, é na dependência de Deus que se faz a obra dEle. É nele, sempre é nele, nunca é em nós, é cada vez menos eu para ser mais Ele. É um dos segredos da vida cristã e do ministério. Quanto menos eu e mais Ele, mais as coisas dão certo. Quanto menos eu e mais Jesus, as coisas acontecem. Em 99, já pastoreava, eu tinha uma empresa, Deus falou para dar essa empresa, eu dei a empresa, e quando no final do ano aconteceram algumas coisas e a empresa voltou para as minhas mãos, eu entrei numa grande crise, porque o meu sonho era me dedicar integralmente ao ministério pastoral, já estava pastoreando, e eu não queria me envolver com nenhuma outra atividade. Na minha cabeça, o ministério pastoral era a prioridade e era o que eu tinha que me dedicar. Qualquer outra atividade, empresarial, comércio e tal, não era o meu chamado. Isso aqui fazia parte do meu chamado, mas o trabalhar no mercado de seguro não fazia parte do meu chamado. Então eu clamava, eu orava chorando diante de Deus: Pai, por favor, me conduz do mercado de seguro para a integralidade do seu ministério, eu ser integral no seu ministério. Eu me sentia repartido, eu me sentia pela metade, eu me sentia me doando para a coisa errada aqui, mas eu precisava, era de onde vinha a minha renda, e eu queria me dedicar integralmente ao ministério pastoral. Quando, em 97, Deus pede para eu dar a empresa. Eu só consegui fazer isso em 99 e eu dei a empresa. Fiquei sem renda, fiquei sem dinheiro, fiquei sem nada, mas eu dei a empresa obedecendo a Deus. Passamos a maior pindaíba o ano inteiro, de 99, maior luta, maior dificuldade, até que no final do ano, essa empresa precisou voltar para a nossa mão. Eu finalizei o ano, trabalhei para recuperar a empresa, porque ela tinha quebrado, e no ano de 2000, eu entrei numa crise muito séria com Deus e briguei com Deus. Falei: Deus, o que o senhor está fazendo comigo? Parece que o senhor está zoando com a minha cara. Bom, o senhor fala para dar um negócio, eu dei, agora volta na minha mão, e eu estava no sonho do Ministério Integral, e agora eu tenho que voltar para o mercado de seguro de novo. O que está acontecendo? Está tudo errado na minha vida. E eu falei: eu preciso de uma resposta do Senhor. Até que o Espírito Santo, daqueles momentos que ele chegando e revela muitas coisas, aí ele falou com bastante clareza ao meu coração, depois de um tempo de oração e jejum, e ele falou assim: Paulo, você não está entendendo nada. Pô, isso foi uma bênção.
Pelo menos eu descobri que eu não estava entendendo nada, né? Então, tudo que parece que está errado para mim, está errado. Eu que estou errado em pensar que as coisas estão erradas. Então, isso foi muito bom. Aí, mas não parou, graças a Deus, não parou por aí. O Espírito Santo falou assim: o teu conceito está totalmente equivocado. Não existe diferença para mim o que é como se o ministério pastoral fosse santo e trabalhar no mercado de seguro fosse algo profano. Aí Deus falou assim: não existe isso. Isso está na sua cabeça. Desconstrói todos esses conceitos. Para mim, tudo é uma coisa só. Se você está na minha vontade, aqui você está na minha vontade e aqui você está na minha vontade. Aí deu uma reformulada geral na minha cabeça. Aí eu passei, mas como que eu tenho que encarar então? Eu perguntei, mas então como que eu tenho que encarar a minha empresa no mercado segurador? Aí ele falou assim: Paulo, muitos dos teus clientes, você tem acesso aos muitos dos seus clientes, e esses clientes jamais irão numa igreja de livre e espontânea vontade. Mas eu coloco você, por causa do mercado de seguro, eu coloco você diante deles, você pode acessar a vida deles, pode entrar na casa, pode entrar no comércio, pode entrar na empresa onde eles estão, você pode conversar com eles, e você precisa aprender a ver os teus negócios, o teu negócio como o teu campo missionário. Quando o Espírito Santo falou isso, mudou tudo, e por causa de uma ação do Espírito Santo, de fato, na minha cabeça houve uma correção de valor, uma correção de visão. Aí eu passei e me senti integral. Eu estava me sentindo repartido, quebrado, cortado, mas por causa de um problema, um conceito errado que eu mesmo tinha construído. Não que alguém tivesse construído para mim, mas eu mesmo construí isso. Aí quando eu passei a ver, eu estou na vontade de Deus plenamente aqui, mas aqui eu também estou na vontade de Deus plenamente aqui. Aí eu passei a encarar os meus contatos com os meus clientes como o meu campo missionário, eu passei a orar pelos meus clientes como o meu alvo de missões, e aconteceu muitos milagres, gente, muita gente. Eu orava antes de visitar o cliente, quando eu chegava no cliente, graças a Deus eu fechava o seguro do cara, aí ele começava a abrir o coração, começava a falar dos problemas, falar da vida, começava a chorar na minha frente. Eu fechava, tinha um laptop da Digital, que nem existe mais hoje, não, Digital, abri o laptop, um programa de cálculo de seguro, aí quando o camarada estava chorando, aí eu fechava o programa de cálculo, minimizava, abria tudo no DOS, a nova geração nem sabe o que é DOS, né? Aí eu abria no DOS, assim, eu abria um programa de Bíblia e já procurava uns textos e deixava aberto, enquanto o cara chorava, eu já abria alguns textos. Aí quando o cara acabava de chorar, eu sabia, evidentemente, o que estava acontecendo, e ele não. Como é que o cara começa a chorar copiosamente na frente de um corretor, né? Um corretor de seguros. Aí, quando ele caía em si, falou: mas o que eu estou fazendo? Me enchia de desculpa, não sei por que aconteceu isso, não sei. Falei: não, fica tranquilo, eu sei por que aconteceu isso. Se você me permitir, eu posso falar algumas coisas? Depois, meu amigo, depois dele rasgar o verbo a respeito da vida e chorar feito uma criança, você pode pedir o que você quiser. Falei assim: só me ouve. Aí eu virava o laptop para ele e compartilhava alguns textos bíblicos, e ali eu ministrava no meu campo missionário. Eu começava como corretor, acabava como pastor. Eu ia visitar cliente, o cara fazia o seguro, começava a conversar. Aí uma hora um rapaz chamado Maurício Banzato, era funcionário da Editora Abril, e ia lá visitar ele na Editora Abril, conversava, depois de ter fechado o seguro, ele falava, no final ele falou assim: Paulo, desculpa, não sei porque quando você veio aqui, me dá uma vontade de falar, eu começo a abrir meu coração, rapaz, deixa eu perguntar uma coisa, você é um padre? Eu falei: não sou padre. Mas eu também não saía falando que eu era pastor, né? Eu não sou padre não, mas você pode continuar falando, eu vou ter muita alegria de ouvir. Se você me permitir, eu posso falar algumas coisas da Bíblia, eu sou um estudioso da Bíblia e tal.
Aí acontecia. Eu visitei uma vez um cliente que era pai de santo, 23 anos. Pai de santo, 23 anos, escravo dos demônios, e ele e a família dele, eu fazia seguro de toda a família, todos eram do baixo espiritismo, todos eram do candomblé. E eu ia na casa deles, e atendia um por um. E uma vez o seu Antônio, ele me levou para conhecer o terreiro, todo feliz, né? Me levou para conhecer o terreiro, eu entrei no terreiro, mostrou as roupas que ele usava, e contou várias coisas que ele só conta para quem de fato é de confiança, e ele abriu a vida dele para nós. E naquele dia, ele falou: Paulo, você vai almoçar comigo. Graças a Deus, eu já tinha fechado o seguro dele também, porque vai que... Aí, almocei com ele, com a família e tal, do lado do terreiro, assim, bem grandão, bem grande, bem importante na região. Ele tinha um terreiro, nessa época, ele tinha quase 27 anos. Eu falei 23 porque com 23, com 12 anos e com 23 anos, ele tentou quebrar tudo e sair fora, mas os demônios materializavam e obrigavam ele a continuar servindo, senão os demônios iam matar a família. Então, quando ele faleceu, ele tinha 27 anos de pai de santo, e eu fui atender ele, e num dia que o neto morreu num acidente, eu fui visitar ele para fazer o seguro para ele, e ele estava em depressão, e eu liguei para a esposa estava... o Paulo, olha, você pode vir, mas ele está em depressão há muitos dias na sala escura, e ele não sai para nada, mas eu perguntei para ele agora se ele recebe você, ele disse que você recebe, então pode vir. Eu acionei a Cecília, acionei a minha mãe, acionei alguns para orarem por nós, e quando fomos lá, nós sentimos uma presença de anjos cobrindo a gente, e ele pôde abrir o coração, e ele falou um monte, ele contou a história dele para mim, das vezes que ele tentou sair dessa vida, abandonar tudo, e os demônios não deixavam, e eu tive a chance de falar de Jesus para ele, sem que ele ficasse endemoniado, porque sentimos que os anjos tinham coberto a gente. Eu pedi isso a Deus: Deus, se ele ficar endemoniado vai ser difícil, então deixa eu ter a chance de falar com ele. Aí eu sentia os demônios tentando quebrar uma barreira que os anjos tinham feito. Os demônios vinham com muita força, eles não conseguiam passar a barreira que os anjos tinham feito, e eu, percebendo espiritualmente o que estava acontecendo, e o seu Antônio conversando comigo, abrindo o verbo, abrindo o coração, e eu ouvindo o seu Antônio com muito amor, como eu amei o seu Antônio. Às vezes que eu conto essa história, eu tenho vontade de chorar, do quanto eu amei aquele homem, como eu amei aquele homem. Eu queria, de fato, que Deus fizesse uma obra. E nós saímos da conversa, debaixo da recomendação dele buscar o Senhor Jesus. Na semana seguinte, eu liguei para ele, a esposa dele falou assim: Paulo, eu não sei o que você fez. Eu não sei o que você fez, nem o que vocês falaram. Mas ele mudou. Ele saiu do quarto, saiu da sala escura, saiu do quadro de depressão. Ele é outro homem. Eu não sei o que vocês conversaram, Paulo. Eu falei: dona, não lembro o nome dela, não lembro. Falou: olha, eu sei, mas pode ficar tranquilo. Ele está aí, não, ele está se preparando, ele vai entrar numa cirurgia. Ele entrou na cirurgia e morreu. Não voltou para casa. Meu campo missionário. Honestamente, às vezes eu tinha mais êxtases nesse campo missionário do que tinha êxtase. Eu tinha muitos êxtases na igreja, servindo entre o povo de Deus. Mas aqui eu via muitas coisas. É meu campo missionário. Qual que está certo, qual que está errado? Pelo amor de Deus, não é essa a pergunta. Deus usará todos os eventos da nossa vida, bons e maus, mediante seu amor, perdão e graça, para conduzir-nos a Cristo e aos propósitos de sua vontade eterna. Tudo. Aonde você está? Quem você é? O que você está fazendo? Você é tão chamado quanto eu. Amém, gente? Não mais nem menos. A gente tem o mesmo chamado.
Terceira verdade. Deus está formando o povo do reino, que Ele usará como instrumento para a redenção e reconciliação, usará como instrumento de proclamação, para a redenção e reconciliação de todas as pessoas e coisas com Ele mesmo. Deus está formando o povo do reino. Amado, o povo do reino, ele é diverso. Sabe os dons espirituais? Não são dezenas de dons? São dezenas de dons. 1 Coríntios 12 e tantos outros. Porque ele distribui os diversos dons em toda a igreja. Nós não somos igualzinhos. Nós não podemos ser igualzinho um ao outro. A gente tem que ser diferente. A beleza do jardim é na diversidade. A beleza da floresta está na diversidade. A beleza e a força da igreja de Jesus Cristo está na diversidade. Amém. Cada um está sendo formado por Deus. Deus está escrevendo a história de cada um, capacitando a cada um numa área específica, e nessa área específica, ele vai somar com o todo e vai ser missionário aonde ele está, vai ser missionário aonde ele toca, no seu alcance relacional, no seu alcance de influência, não importa. Deus está formando um povo do reino, e esse povo é diverso, é diferente, tem experiências diferentes, mas nós convivemos num só Espírito, há um só Espírito, há um só Deus, há um só Senhor, há um só batismo, há um só Evangelho, há uma só mensagem. Temos um dos desafios que nós temos em nossa igreja, um dos desafios permanentes que nós temos em nossa igreja quanto à liderança, é termos uma liderança unida com um só pensamento, um só coração e um só espírito de cooperação. Um só pensamento, um só coração, um só espírito de cooperação. Amém? Quem é líder nessa casa, já passou por essa escola e sabe desse como um dos valores da nossa igreja, todo o nosso time de líderes. Um só unidade, um só pensamento, um só coração, um só espírito de cooperação. Nós somos os diferentes, mas queremos a mesma coisa. Temos um só espírito e temos todos a disposição de servir com as capacidades que Deus está produzindo na nossa vida e na nossa história pessoal. Amém, gente? Vamos ler juntos? Deus está formando o povo do reino, que Ele usará como instrumento para a redenção e reconciliação de todas as pessoas e coisas com Ele mesmo. Amém? Amém? As pessoas precisam de Jesus. Esse faz parte dos propósitos eternos de Deus. Não dá para entrar, não tem tempo de entrar muito nessa temática, mas os propósitos de Deus têm a ver com Jesus Cristo. Tudo está reconciliado com Jesus e com o seu povo. É um povo inteiro reconciliado com Jesus, aliançado com Jesus e aliançado com Ele mesmo. Por isso não existe igreja solo, por isso não existe crente ilha, crente individual, gente que não se mistura com a igreja. Gente, a igreja é o único organismo que Deus inventou para representar o seu reino aqui na terra. Não existiu outro. Não existe ministério para-eclesiástico, não existe nada, só a igreja, do jeito que ela é exatamente do jeito que ela é. Nós somos um único organismo vivo na terra que representa o reino dos céus. É a igreja, não tem outro, não tem. E igreja é gente junta. O diabo tenta separar as pessoas. O diabo sempre tenta fazer isso, distanciar as pessoas, distanciar pai de filho, filho de filha, de mãe, de pai. O diabo está sempre tentando desunir as pessoas. Lembra da Torre de Babel? A separação, a divisão entre eles foi para enfraquecimento. Naquele momento foi de Deus,
para enfraquecimento, porque a divisão enfraquece. Jesus mesmo falou que um reino dividido não prevalece. Ele estava se referindo ao inferno. O reino dividido não prevalece. Satanás sabe desse princípio. Ele vai fazer tudo o que for possível ao seu alcance para dividir família, para dividir liderança, para dividir irmãos, colocar irmão contra irmão, porque quando ele consegue dividir, ele enfraquece. Ministério solo, isoladinho. É o isoladinho de cá, o isoladinho, o adolescente isoladinho, é o jovem isoladinho, é a família isoladinha, é o adulto isoladinho, é o ancião isoladinho, todo mundo isoladinho. Isso enfraquece. Não existe isoladinho no corpo de Cristo. Não existe isoladinho no povo de Deus. Não existe. E o povo de Deus é formado assim, de Pedro, de Tiago, de João. Tiago e João, filho do trovão. Os dois era tudo, vamos no fight, resolve tudo no fight. O povo de Deus é feito de gente assim. De Pedro, impulsivo, fala antes de pensar, não sei o que e tal. O povo de Deus é feito de gente assim, mas no final, depois de uma caminhada com Jesus, primeira verdade, uma caminhada com Jesus, o Espírito Santo vai tratando, vai assemelhando todo mundo a Jesus. Mas igreja é um monte de gente que Deus salvou, que está tratando todo mundo na caminhada, e na caminhada com Jesus, todo mundo está sendo aperfeiçoado pelo poder e pela misericórdia de Deus, mas nós é que somos esse povo. Não existe isoladinho. E quanto mais distantes estão do grupo, mais fracos são. Por isso somos uma igreja em célula. Eu acredito nisso. Eu acredito na importância do grupo pequeno de relacionamento, de fortalecimento, e também um grupo de evangelização que alcança pessoas. Nós acreditamos nisso. Por isso nós somos uma igreja em célula. É importante para o teu crescimento. E se você não é membro de uma célula, eu lamento dizer, com dor no meu coração, eu digo, o teu crescimento vai deixar a desejar. A igreja vai numa velocidade, você vai ficar para trás. Eu não quero que isso aconteça, por favor. Igreja é povo, e povo que anda junto, é família. Tem fight na família? Tem pricopó na família? Não. Tem discussão na família? Não, de jeito nenhum. Família é assim. A igreja é família. Nem sempre a gente concorda, mas ninguém mexe com meu irmão. Quando eu era criança, nós somos em 6 irmãos, eu, meu irmão, eu e o Arnaldo. Só quem pode bater no meu irmão sou eu. A gente se pegava quando era criança. Agora ninguém põe a mão no meu irmão. Se mexer com meu irmão, meu amigo, a gente vai sair no braço. Ninguém mexe com meu irmão. Porque a gente é família. A gente briga, mas resolve. Discute, mas resolve. Porque família é assim. Agora ninguém mexe com a minha família, não. E a gente está junto. Não importa. Nas festas, no churrasco ou nos fight. Não tem problema. Mas a gente está junto. Porque família é desse jeito. Igreja é família. A gente não abandona barco. A gente não joga toalha. Nós não jogamos a toalha. Em qualquer situação. A gente permanece junto. Amém, gente? Amém. Nós somos um povo. E Deus está formando esse povo. A quarta verdade. O propósito e a vontade de Deus tem a ver com o nós e não com o eu. Amados, na criação, Deus disse assim, façamos. Não existe eu. No reino de Deus não existe eu. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. A Trindade é nós. Estou falando nós. A Trindade, eles, são eles, né? Mas eles são uma comunidade. A própria Trindade é uma comunidade. Não existe eu, existe nós. Quando ele cria um casal, é nós. E criou um casal para dar nascimento a uma raça inteira que é nós.
Quando ele chama, ele não chama um homem, ele chama uma família, Abraão, Noé, ele chama uma família, nós. Quando ele chama Abraão, ele chama nós, ele chama a família. Quando ele chama Abraão, ele nos chama nele e ele cria um povo, sempre é nós. Quando Jesus nasce e começa a formar o time dos discípulos, ele forma um time, são 12, somos nós, é sempre nós. O diabo enfatiza o eu, mas Deus só funciona no nós. Por isso, quando a gente começa a pensar, eu não sei o quê, eu acho, eu penso, eu entendo, a minha opinião, eu não sei o quê, quando começa a falar muito eu, cuidado, porque o diabo faz isso. Agora, quando você pensa, a célula, nós, o que será melhor para a comunidade, o que será melhor para a família, o que podemos fazer para a comunidade cumprir os seus propósitos, o que podemos fazer para a família crescer e ser abençoada, é sempre no nós. A palavra de Deus nos ensina a diminuir, a morrermos para nós mesmos e servirmos o outro, é considerar o outro superior a si mesmo, é a minimização do eu e a maximização do nós, é comunidade. Não existe eu no reino de Deus. No reino de Deus só existe nós. Aí Jesus nos ensina a oração do Pai meu, do Pai nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Espera aí. O vosso nome parece singular, mas tem o Espírito Santo lá com o Pai. Santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. Mas lembra que é da Trindade, tá? E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder para sempre. Teu nome, teu reino, tua vontade. Quando vem para a terra e diz respeito a nós, é tudo nosso. Pão nosso, perdoar-nos, livrar-nos. Aí volta para Deus, é teu, é teu, é teu. E mesmo assim, o teu é a Trindade, que é plural. Amém, gente? É nosso, não existe eu. Olha para o teu coração, cuidado, se em você há uma inclinação irresistível de se isolar, uma inclinação irresistível de não se misturar, uma inclinação irresistível de não se juntar no grupo, uma inclinação irresistível de ficar defendendo as suas opiniões e as suas opiniões te separam do grupo. Se isso está acontecendo, preste atenção, pode ser que Deus não esteja nisso, porque Deus não é o Deus do eu, o Deus é o Deus do nosso. Amém, gente? O propósito e a vontade de Deus tem a ver com nós e não com eu. E a quinta verdade, para finalizar, o plano de Deus precisa ser compartilhado. Verso 10 e 11 diz assim: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja tem propósito de mostrar, amém? Por meio da igreja, não é outro organismo, é a igreja do jeito que ela é, as muitas formas de sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito da vontade de Deus, o plano de Deus precisa ser compartilhado. Amém, queridos? Qual é o plano de Deus para as pessoas? É que elas se encontrem com Jesus e façam parte de um povo.
Qual é o plano de Deus para as pessoas? É que elas sejam reconciliadas com o Pai em Jesus Cristo, e Jesus planifique a vida delas, serem restauradas na sua essência, restauradas e deixarem de ser filhos do inferno para tornarem-se filhos do reino, ímpios para tornarem-se pios, para tornarem-se homens e mulheres de fé, é deixarem de serem pessoas sem propósitos, perdidas na existência, para serem filhos de Deus, que sabem para que são, sabem para que existem, sabem que estão aqui. Amém, gente? Essa verdade precisa ser compartilhada com as pessoas, porque existe um propósito eterno em andamento, desde a criação e desde a eternidade, chegou a existência, a criação e tudo mais, os planos são eternos, já existia lá, que é a formação de um povo, a formação de um povo que está ligado com Jesus, e que vive pelos seus propósitos e pela sua vontade. Só os pastores vivem isso? Não! Todos nós temos esse chamado. Amém, queridos? O plano de Deus precisa ser compartilhado com as pessoas. As pessoas estão perdidas em si, elas estão perdidas na existência, elas estão perdidas, porque só Jesus é que dá sentido. Porque as coisas são reconciliadas em Jesus Cristo. É só Jesus que nos restaura, é só Jesus que perdoa os nossos pecados, é só Jesus que nos dá sentido à vida, é só Jesus que nos recoloca na existência, é só Jesus que nos realinha ao eterno, nos realinha ao trono de Deus. É Jesus que faz todas as coisas, é por isso que Ele encarnou, morreu na cruz em nosso lugar, é pelo sangue dEle que somos curados, é pelo sangue dEle que somos realiançados com Deus, é pelo sangue dEle que somos perdoados, é pelo sangue dEle que somos libertos. A sua natureza entra em nós. Nós, sem Jesus, somos nada. Nós precisamos de Jesus restaurando a nossa essência. A essência da nossa humanidade só pode ser restaurada em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nós somos menos humanos. Cada vez menos humanos e cada vez mais demônios. Porque nós não fomos criados para viver longe de Deus. É só Jesus que pode nos reconciliar. Mas não é só uma questão de trocar de lugar. Ele nos tira do mundo e nos coloca como filhos dele para reinar a eternidade e tal. Não, há uma essência de Deus que é restaurada em nós. Quando Deus sopra o sopro de vida, um hálito de vida em Adão e Eva, Deus reparte de si mesmo fôlego de vida com o casal e com a humanidade. Quando no Éden, o Adão e Eva rompem com Deus e faz uma aliança com Satanás, a natureza humana foi deformada, foi corrompida, foi estragada definitivamente. A nossa essência foi deformada. Só Jesus Cristo pode restaurar a nossa essência. Não é só uma questão agora, porque eu fui perdoado, eu fui para o céu. Não, o DNA de Jesus é restaurado em mim, a essência de Deus é restaurada em mim. É só Jesus que pode fazer isso, porque Ele é o Filho, e quando eu estou nele, eu me torno filho de novo. Sem estar em Jesus Cristo, não existe restauração de filiação. Então, é algo muito mais poderoso que acontece na minha vida. Não é só uma garantia de viver a eternidade com Deus, não. A nossa essência da humanidade é restaurada. A possibilidade de nos conectarmos ao eterno, nos conectarmos ao sobrenatural, nos conectarmos ao céu, nos conectarmos às coisas espirituais, são restauradas as coisas em nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há uma restauração completa que vem acontecendo na nossa vida. Por isso, quanto menos eu e quanto mais nós, mais eu me pareço com a Trindade. Amém. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Façamos. Deus criou a raça humana para viver em comunhão, assim no padrão da Trindade. João 17, quando ele ora a oração da unidade para os discípulos, ele estabeleceu um padrão de unidade na igreja. Qual é o padrão de unidade que a igreja precisa ter? O padrão da Trindade. Onde um coopera com o outro, um realiza a obra junto com o outro. O nosso padrão é o padrão da Trindade. Fica de pé comigo. Eu espero verdadeiramente
que o compartilhar dessas 5 verdades tanto tenha demolido alguns conceitos dentro de você com relação a propósito e vontade de Deus, como construído novos conceitos. Eu sei que eu não fui, assim, muito pessoal. Não fui. Não dá para ser pessoal hoje. Tem um propósito pessoal para mim? Tem, porque tem a ver com os teus dons, aqueles que o Espírito Santo depositou na sua vida, que é associado a toda uma carga de formação, a toda uma carga relacionada com a tua natureza, a toda uma carga de sabedoria, de conhecimento que Deus tem trabalhado para você ter. Você acha que porque você fez contabilidade, isso não é obra de Deus? Você acha que porque você fez enfermagem, Deus não estava nisso? Você acha que porque você é mecânico de automóvel, não tem reino de Deus nisso? Você acha que porque você é do lar e faz uma boa comida, um bolo, faz um sabão, faz um bolo de mandioca maravilhoso, que faz um bolo de fubá cremoso, maravilhoso, que todo mundo fica babando, você acha que não há reino de Deus num bolo de mandioca? Há muito reino de Deus num bolo de fubá cremoso. Você que constrói uma parede, que você pinta uma parede, você acha que não há reino de Deus nisso? Há! Que você mexe com tecnologia, o que tem a ver? Tem tudo a ver. A questão não é o que você está fazendo, a questão é você entender que você é um missionário onde você está, e Deus vai usar você onde você está para fazer a vontade dEle, é só se disponibilizar. Você trabalha com química, com engenharia de alimento, com física nuclear, se você está se preparando para ser um astronauta, não importa. Tudo isso pode ser usado para a glória de Deus. Tudo. Baixe tua cabeça, vamos orar.